Atenta para isso. Um dos piores problemas, para não dizer o pior, que uma pessoa pode enfrentar, e se ela não resolver, a vida financeira dela não anda. Não anda. Aquela pessoa que tem o hábito de viver murmurando, viver reclamando, com tudo e com todos. A pessoa que tem o hábito de viver murmurando, pode olhar para a vida dela e para a situação dela. Ela dá um passo para frente, ela dá 10 passos para trás. Quanto mais a pessoa murmura, menos ela se preocupa em procurar uma solução. Porque ou a gente fica murmurando, ou a gente vai atrás de resolver o problema. Sim ou não? Enquanto nós perdemos tempo murmurando, reclamando, a gente pode estar procurando uma solução para aquele problema que surgiu. E uma pessoa que murmura é tão terrível que ela pode até te contagiar. Você já ficou perto de alguém que vive reclamando? Sim ou não? Você conhece alguém que vive reclamando? O que acontece com essa pessoa? Ela quer que você pense igual a ela. Ela quer que você veja como ela vê. Ela quer que você seja como ela é. Logo, ela quer que você tenha a vida que ela tem. Uma pessoa que murmura, ela só vê dificuldades. Uma pessoa que murmura, ela só consegue enxergar os problemas. Sempre tem uma saída. Sempre vai haver uma forma de resolver o problema. E não é murmurando que você encontra essa forma de resolver o problema. Foi o que aconteceu com o povo lá no deserto. Deus tirou o povo da lama, eles eram escravos, eles viviam por um prato, trabalhavam por um prato de comida, mas Deus tinha uma promessa na vida daquele povo, que era colocá-los numa terra boa, tirar eles da miséria, da vergonha. Eles estavam lá há anos, há 4 gerações, 400 anos. Os velhos foram morrendo, as crianças foram crescendo, e aquele povo escravizado por Faraó. E Deus tinha uma promessa de levar aquelas pessoas à terra prometida, tirá-los das garras de Faraó e mudar a sorte deles. E foi o que Deus fez. Primeiro que era impossível, porque o povo estava preso sob o comando do homem mais poderoso da terra, Faraó. Humanamente falando, era impossível alguém poder convencê-lo de alguma coisa. Mas quando Deus, ele se manifesta, a Bíblia diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Só que Deus não pode agir, não pode mudar a vida de uma pessoa que só murmura, que só reclama. E o desânimo vem por conta disso. A pessoa que vai sempre murmurando, sempre reclamando, uma hora ela acaba desanimando também. Deus tirou o povo de lá. O caminho até a terra prometida era o deserto. Como só há de acontecer. Atenta para isso. Para você chegar onde você deseja, você vai passar por lutas. Você vai enfrentar problemas. Você vai ter que enfrentar desafios. E talvez situações que você nem imaginava que seria capaz de vencê-las. Quem está me entendendo? Olhe para cá e atenta para isso, porque a sua vitória depende do que eu vou falar hoje aqui para vocês. Quando o povo estava no deserto, Moisés pediu que 12 homens fossem espiar a terra, para ver se tinha lá inimigos, se tinha lá habitantes. E esses 12 homens foram e viram que a terra realmente era extraordinária, que o que Deus havia prometido ainda era pouco diante do que os olhos deles estavam enxergando. Entenda,
Deus, ele sempre vai te surpreender. Semana passada nós falamos aqui, ó, o nosso Deus, ele faz coisas grandes. Quem lembra disso? Deus, ele sempre vai nos surpreender quando nós confiamos nele, quando nós cremos nele, quando nós nos voltamos para ele. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você pode pensar muito grande. Você pode ser um homem visionário, uma mulher de visão, mas você não consegue nem imaginar o que Deus tem preparado para você. É sempre além do que você imagina. Porque ele faz o quê? Coisas grandes. Quando eles viram a terra de Canaã, eles ficaram maravilhados. Para carregar um fruto, um cacho de uvas, foram necessários 4 homens. Tamanha abundância, terra que manava leite e mel. E desses 12 que espiaram a terra, 10 voltaram o quê? Voltaram o quê? Murmurando. Você vê que a murmuração vai contagiando. Começam a murmurar ali, já forma uma rodinha. E de repente o conceito, a visão da pessoa muda porque tem alguém que vive murmurando perto dela. A crise começou de murmurações. Foi anunciada, a crise ainda não existia, mas ela foi anunciada e as pessoas já passaram a murmurar. Ó, vai acontecer isso, ó, vai acontecer aquilo. E um foi contaminando o outro, foi contagiando. Mas eu vi tantas pessoas em meio à crise vencendo, em meio à crise prosperando. Esses 10 voltaram murmurando, desfaleceram a maioria das pessoas, que também começaram a murmurar. Olha o que diz a palavra, versículo 22, 14 e 22, diz assim, ó. Nenhum dos homens que tendo visto a minha glória e os prodígios, Deus falando, e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram o quê? A minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O que Deus estava dizendo? Porque ele ouviu as pessoas começarem a murmurar. Poxa, mas Deus não havia dito que a terra era boa, que a terra manava leite e mel? Quer dizer que agora os inimigos que habitam nessa terra são maiores do que nós? É quando a pessoa começa a olhar para o tamanho do problema. É quando a pessoa começa a olhar somente para as dificuldades e ela começa a recuar. Ela prefere abrir mão do sonho dela de vencer, de conquistar, do que continuar lutando, perseverando por aquilo que ela deseja. Quando você começa a murmurar, suas forças vão embora. Deus disse, olha, porque vocês murmuraram, me desprezaram, vocês não vão poder entrar na terra prometida. Aquela pessoa que está perto de acontecer o que ela deseja, só que ela não consegue enxergar. Deus disse, vocês estiveram perto, mas não verão. Quantos que chegam perto, estão diante de uma oportunidade, diante de um grande negócio, mas porque ela vive reclamando, ela vive murmurando, ela não consegue ver, enxergar aquela oportunidade. Você já teve a oportunidade de ter fechado um grande negócio e perdeu para alguém que estava do seu lado. Já teve a oportunidade de ter dado um passo a mais, mas porque vive reclamando ou murmurando, não acontece. Você já pegou uma caneta, colocou uma caneta atrás da orelha? Na hora que você mais precisava, você ficou procurando e não achou? Tem muitas pessoas fazendo isso com a bênção delas. Está ali do lado, mas ela não consegue enxergar.
está do lado dela, mas ela não consegue ver. A murmuração deixa a pessoa cega. Como eu disse, ela só consegue enxergar o problema. Para de se achar coitadinho, coitadinha. Olha para a grandeza de Deus. Deus escolheu você para te honrar, para te abençoar. Ou você vai esperar que venham outros e tomem posse daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Ele vai trazer outros, virão outros, Ele vai colocar outros aqui. E estes vão acabar tomando o lugar daqueles que vivem murmurando, que vivem reclamando, que critica quando o pastor fala sobre a fidelidade, que critica quando o pastor fala sobre a oferta, que critica quando o pastor fala sobre você perseverar, que vai até a metade e desiste. Virão outros e vão tomar posse daquilo que Deus queria fazer na sua vida. Com Deus é assim, a obra dele não para. Faz um voto, faz um pacto. A partir de hoje eu não vou mais ficar murmurando, eu não vou mais ficar reclamando. Eu vou levantar a minha cabeça, eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou lutar para realizar o meu sonho. Eu vou sair dessa, eu vou dar a volta por cima, eu vou dar o melhor para os meus filhos, eu vou morar bem, eu vou comer bem, eu vou ganhar bem, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida. Eu não vou mais ficar murmurando. É isso que Deus quer para te abençoar. Se não encontrar isso em você, você vai ficar andando em círculo também. Então, na minha vida vai florescer. O que está seco vai florescer. Diga assim: a minha vida vai florescer.